só que coisa linda e maravilhosa, mas sofrida também. Não vale a pena você desobedecer a Deus. Deus deu um trabalho para você desenvolver, desenvolva. Deus deu um lugar estabelecido para você fazer a obra, faça a obra do Senhor. Depois dessa oração aqui, você vê o quanto que ele sofreu. Ele sofreu em dobro. Ou seja, o que Deus estava querendo fazer através da vida dele nessa cidade, se ele obedecesse e fosse, ele não ia sofrer o tanto que ele sofreu. Mas como ele estava fugindo da presença de Deus, não quis fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer, ele sofreu em dobro. Tudo aquilo ali. Só não morreu porque Deus teve misericórdia. Mas também porque ele aqui se arrependeu, teve essa oração aqui, né? E o Senhor acudiu ele aqui. Você já pensou? Algas marinhas enrolada na cabeça do Jonas. Você sabe o que é algas marinhas, né? Enrolada na cabeça dele. Ele fala que afundou aqui, no fundamento dos montes, lá embaixo. Outra coisa aqui, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Olha o relato que ele fala aqui. Pare para pensar para você ver como foi estreita a vida de Jonas. Então, queridos, hoje trazendo para o dia de hoje, o que eu quero te dizer? Talvez você estava em um lugar, aí, vamos dizer aí, congregando num lugar, onde que você foi ferido, onde você foi maltratado, desprezado, onde você sofreu calúnia, sofreu aí perseguições, sofreu afrontas. Ou talvez você estava numa empresa onde você foi muito humilhado, ao ponto de desistir mesmo de ficar ali. Talvez até de pedir a conta. Aí de repente você falou, nesse lugar nunca mais eu piso. Mas e se Deus tiver uma porta aberta naquele lugar para você trabalhar? E se Deus tiver uma porta aberta para você voltar para esta igreja, onde você foi humilhado, onde você sofreu perseguição, e Deus quer você ali, usando você como profeta ali, para você entregar algo de Deus ali para aquele lugar, para que venha haver um arrependimento. E se Deus quiser isso da tua vida? Talvez você vai falar, não, para esse lugar nunca mais eu volto. Eu nunca mais coloco os pés nesse lugar. Eu fui muito humilhado. Mas é nesse lugar de humilhação que Deus quer te restituir, que Deus quer abençoar a sua vida, que Deus quer abençoar a tua trajetória e que Deus quer realizar algo profundo da parte dele, na tua vida, em relação a essas pessoas. Aqui, nessa cidade aqui, a palavra do Senhor fala que quando ele foi pregar ali, as pessoas se arrependeram. As pessoas voltaram a Deus, tendo em vista em que eles fizeram e abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Imagina aí como Jonas estava. Hein? Jonas estava ali, sem querer fazer ali a pregação, foi fazer a pregação. Deus usou ele. Os ninivitas se arrependeram. Foram abençoados por Deus. Deus se arrependeu do mal que ia fazer naquela cidade e mudou de ideia. Imagina o Jonas como ficou, né? Nervoso, né? Ficou enfurecido. Porque tudo que ele queria era destruição. Ele queria ver a vingança daquele povo que ele odiava. Ele queria ver, assim, talvez eu acredito que ele foi até apregoar na cidade com um desejo no coração. Tomara que ele não se converta e morra todo mundo. Tomara que Deus destrua tudo isso daí. Ele foi pregar sem vontade nenhuma. Mas essa pregação sem vontade nenhuma foi que Deus trabalhou. Deus reverteu o quadro, querido. Entrou ali e falou assim, estou arrependido. Não vou destruir mais a cidade.
porque aquele povo se voltou a Deus. Quantos profetas estão indo, dando ali uma sentença de Deus, talvez até de Deus mesmo, deu aquela sentença de Deus, mas não contando com as misericórdias de Deus, com o amor real de Deus pelas nossas vidas. Porque aqui, o próprio Jonas, ele fala que eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometeste castigar, mas depois te arrependes. Então, às vezes, Deus chega e fala para o profeta, vai lá, profeta, e dá uma sentença para aquela cidade, dá uma sentença para aquela igreja, dá uma sentença para aquela pessoa, que se ela não se converter, ela vai morrer. Mas acontece que Deus, ele é o Deus compassivo. Ele é o Deus que tem misericórdia, que ele é paciente. Ele tem paciência com nós. Então ele manda às vezes alguém vir, você vai morrer. Né? Como aconteceu com o rei Ezequias. Olha só, lá em Isaías, fala que o rei Ezequias, eu acredito que é Isaías 37, fala que o rei Ezequias estava sofrendo de uma enfermidade mortal. Mas o profeta Isaías foi lá no palácio dele e falou assim, desta enfermidade você vai morrer, você não vai viver. Ou seja, não há nada mais para você fazer. Você vai morrer, pronto, acabou. Deu uma sentença de morte para ele, porque Deus mandou Isaías ir lá e falar, você vai morrer, você não vai viver. Mas acontece que a palavra do Senhor fala que o rei Ezequias virou ali o rosto para a parede e ali ele falou para Deus, Senhor, lembra-te que eu andei diante de ti com fidelidade, com verdade, porque agora o Senhor vai permitir dessa doença me consumir em cima de uma cama, sendo que eu andei diante do Senhor com fidelidade, com verdade. Quando ele chegou ali e falou para Deus, fez aquela oração sincera e tudo, o que Deus falou? Isaías, o Isaías já estava ali no pátio para ir embora. Isaías, volte lá e fala para ele que eu darei mais 15 anos para ele. Ele vai viver mais 15 anos. E ali, teve ali, né, um emprasto ali, que foi colocado na úlcera, naquele tumor que havia em Ezequias, e ele foi curado, queridos. Então, Deus é o Deus passivo, Deus é o Deus misericordioso, Deus é o Deus que, às vezes, ele fala assim, eu vou castigar, mas depois, devido ao jeito que você se colocar na posição que Deus quer, ele vai e arrepende do mal que ele ia fazer, e ele muda de ideia, ele não faz mais esse mal. E hoje eu vejo muitos homens e mulheres que se diz que é homens e mulheres de Deus. E eles vão com essa sentença e fica torcendo para essas pessoas morrerem, torcendo para a igreja fechar. Fica torcendo. Fica ali só de espreita, torcendo. Que tipo de sentimento que está pairando dentro do teu coração, meu querido, se você está com um sentimento que nem de Jonas? O Jonas estava desejoso de ver a morte de 120 mil pessoas, e entre eles rebanho, animais.